Olá! No episódio de hoje, a gente vai discutir ensino médio, os desafios para essa etapa tão problemática no país. E para conversar comigo, eu tenho aqui o Ricardo Henriques, que é superintendente do Instituto Unibanco. Ele foi secretário do MEC, uma pessoa que já fez desenho de política pública, inclusive do Bolsa Família, uma pessoa assim, que tem uma ampla experiência em pensar políticas públicas, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, para os jovens. Então, Ricardo, um prazer ter você aqui nessa conversa. O prazer é todo meu. E para a gente começar aqui nesse nosso papo, vou pedir para a gente olhar aqui uns dados bem preocupantes. No Brasil, de cada 100 estudantes que ingressam na escola, 86 concluem o ensino fundamental 1 aos 12 anos de idade. Desses, 76 conseguem finalizar o ensino fundamental 2 aos 16 anos. A evasão continua e 59 dos adolescentes chegam a concluir o ensino médio aos 19 anos. Esse funil é muito injusto, né? Porque a gente não está olhando ali, né? Mas quem está para fora são justamente as crianças e jovens mais vulneráveis, mais pobres. Como que a gente consegue resolver essa questão, né, específica? E vocês lá no Instituto Unibanco, vocês têm feito muitas pesquisas, né, para entender as razões dessa evasão, desse abandono. Então, conta um pouquinho para a gente assim, quais são os principais achados que vocês têm encontrado. Priscila, várias dimensões são importantes. Uma, o cotidiano da escola não consegue ter uma prática de ensino-aprendizagem que seja acolhedora, sobretudo quando as crianças vão ficando um pouco mais velhas. Associado a isso ainda um certo ethos que valoriza a reprovação de forma excessiva, e o maior preditor, inclusive, dessa evasão é a defasagem em seriedade. Então você vai repetindo os meninos, eles ficando velhos frente à idade esperada que ela está associada a isso. A terceira dimensão é que há pouco foco na política educacional. A política educacional não está voltada para entender a heterogeneidade dos estudantes. Portanto, o ambiente de vulnerabilidade, condições de filhos de famílias com baixíssima escolaridade, condições de violência territorial que são vividas no cotidiano, os professores não conformam sequer suas práticas didáticas para dar conta de lidar com os ritmos diferentes de aprendizagem e com essas condições. Então, você acaba construindo ao longo do ciclo educacional brasileiro um ambiente de baixa empatia, menor confiança, pouco vínculo, e a evasão sobe, e esses números que a gente viu são vergonhosos. Ou seja, é evidente que a ambição da sociedade brasileira deveria ter, a cada 100 crianças que entram no primeiro ano do ensino fundamental, 100 que terminam o ensino médio. Essa, se você olhar para a maioria dos países que conseguiram fazer uma política educacional estruturada, mesmo que não seja 100, é 98, 97, 96 no máximo, concluem. E esse é que deveria ser a meta que a gente tem que ter para a educação pública e privada brasileira. E estamos muito longe disso. Ou seja, a gente precisa de uma... Assim, talvez a gente precise de política educacional mais estruturada, que rebata no cotidiano da sala de aula, de forma que essa relação professor-aluno olhe de forma muito consistente a necessidade de incentivar a permanência dos jovens e eles aprenderem. Por uma questão óbvia, quanto mais você cria condições para os meninos e para os jovens ficarem na escola, mais eles aprendem. Porque essa ideia da atratividade que reduz a evasão cria uma ambiência de ensino-aprendizagem que faz com que as pessoas gostem de estudar. Essa coisa tão simples que a gente tem tanta dificuldade de constituir uma prática correta. O prazer de estudar tem que ser instituído desde o ensino infantil e passando por esse ciclo todos os 12 anos obrigatórios. E a escola tem que fazer convivências e práticas que estão referenciadas, né, nas competências, estão referenciadas nas habilidades, estão referenciadas na estrutura curricular específica de cada cidade, de cada estado, mas a busca de, ao encarar essa diversidade e ter como missão do professor não dar a aula que ele gosta de dar, não a aula que ele sabe dar, mas a aula que é necessária ser dada, atrair esses jovens e, ao atraí-los, fazer com que eles se dediquem a estudar. E, em geral, todas as boas práticas vão nessa direção. O ambiente acolhedor, do ponto de vista, inclusive, cognitivo, quanto mais do socioemocional, cria condições de prazer no processo de ensino. Ele é difícil, é trabalhoso, estudar dá trabalho, mas
os jovens veem valor nisso e vai reduzindo muito o abandono, reduzindo muito a evasão. E isso está falando, assim, a gente sempre tem aquela questão, sempre aparece, né, que é, a gente está avançando no Fundamental 1, no Fundamental 2 a gente começa a estagnação com queda, e aí o ensino médio é aquele rumo ao precipício mesmo, né? Isso dá um dado muito claro que a gente está acertando, de certa forma, mais ou menos ali no Fundamental 1, mas a gente precisa mudar essa escola de ensino médio, a arquitetura dessa etapa. E aí fica essa dúvida, né? Porque as pessoas não estão entendendo ainda muito bem o que é essa reforma do ensino médio. Então, assim, explica um pouco se ela é suficiente ou não, né? Imagino que não, mas... e o que ela significa? O que ela muda no cotidiano escolar, ali na rede, para a mãe, para o pai, para o jovem que está ali, indo para o ensino médio, vai ter que escolher itinerário, quando que isso vai acontecer? Isso é muito importante. Primeiro, só a constatação de que o país está melhorando em educação é muito importante. Né? Senão tem, às vezes, um clima de que tudo piorou, que não é verdade. Ao longo das últimas décadas, a educação está melhorando, a educação pública está melhorando. No entanto, o ensino médio, a gente estagnou. A reestruturação desse ensino médio tem muitas funções e é incontornável, a gente tem que fazer. A primeira é sair dessa visão enciclopédica que existe no sistema hoje, que você tem 13, 14 ou 15 matérias obrigatórias, as mesmas matérias com os mesmos conteúdos para todos os brasileiros que moram em qualquer lugar do país. Então isso é de uma rigidez que todas as sociedades razoáveis do mundo já superaram. Então a primeira coisa é você conseguir oferecer nas escolas itinerários distintos, formas de construir percursos distintos, tanto para estudar o campo das matemáticas, como para estudar o campo das linguagens, o campo das ciências humanas, o campo das ciências da natureza e, sobretudo, coisa que não está na nossa prática, todo o campo de ensino profissional, que está dentro do regime obrigatório e regular. Isso aumenta duas coisas, Chaves. Você organiza expectativas de aprendizagens, de forma que professores e estudantes tem nitidez sobre aquilo que está esperado de ser aprendido, né? E você cria condições de práticas que vão em conta que a gente estava falando antes, ou seja, que elas sejam adaptadas ao cotidiano, que produzam relações entre professores e alunos que não são aquelas velhas relações, as relações famosas que todo mundo se remete, que é só o professor de modo autoritário transmitindo o conhecimento e tem um receptor. A mudança que a sociedade de comunicação gerou no nosso cotidiano não aconteceu na escola, que é sair dessa ideia de um emissor para um receptor. A gente precisa produzir um ambiente de trocas. E nesse ambiente de trocas, você não só transfere modos de se relacionar sobre o campo cognitivo, mas você também desenvolve campos de trabalhar em grupo, de você ter a missão idealizada do aprender a aprender sendo praticada e não só uma coisa retórica, um enunciado que bota na parede da escola e ninguém pratica. Certo? E você consegue fazer nesses processos de interação que o professor cada vez mais esteja preocupado, além dos conteúdos, em dar um acompanhamento desse jovem, uma mentoria para esse jovem e, portanto, identificar as diferenças, as situações diferentes de aprendizagem que são heterogêneas também por conteúdos diferentes, tá certo? E está vocacionado para poder fazer uma modulação nessa sala para que todo mundo aprenda. A boa questão da reforma é que, ao produzir itinerários, a palavra é muito nobre, mas você organiza tudo em torno de competências e habilidades, não mais conteúdos a serem decorados, não mais conteúdos a serem memorizados. Então você está à busca de algumas competências gerais que tem a ver com raciocínio lógico, tem a ver com convivência, tem a ver com tomada de decisão, tem a ver com aprender a aprender, tem a ver com uma regulação democrática, tem a ver com tolerância, tem a ver com valorização da ciência, tem a ver com a capacidade de entender que o outro tem algo a me dizer, a gente pode interagir. E você constrói o sistema de ensino em torno dessas competências, as habilidades associadas a isso, e cada uma vai ter um componente curricular associado. E de forma soberana, estados, municípios vão definir currículos específicos que estão nessa direção. E aí você resolve a última dimensão dessa, que é o rabo deixa de abanar o cachorro. O que a gente tem hoje? As provas, o Enem, as avaliações externas, elas condicionam aquilo que o professor vai dar, fica totalmente conteudista, porque você está medindo só pela prova, e você define um vício na relação entre professor e aluno, que o professor só dá aquilo que estaria na prova e o aluno espera que ele só dê aquilo que está na prova. Você não tem expectativa de aprendizagem. Se você
redefinir isso, instituir uma base nacional curricular comum, compartilhada no país como um todo, que dê os parâmetros dessas competências, os parâmetros dessas habilidades, e ao mesmo tempo crie condições para esses itinerários múltiplos, você dá conta de, na escola, você fazer um processo com muito mais aderência, e que os alunos vão estudar. E aí, eu acho que tem um tema importante, e eu queria que você explorasse um pouco melhor, que é o seguinte, quer dizer, para a gente ter esse ambiente mais flexível, mais aberto, que respeita e se adapta melhor às realidades múltiplas das juventudes e tudo mais, então esse ensino médio que é mais aderente à realidade concreta e não aquilo que está naquele papel que a gente trata todo mundo igualzinho, para isso tem o lado que é de uma gestão com protocolos, né? Você foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer isso, assim. Então, a gente tem que ter procedimentos, protocolos, porque essa gestão organizada, ela possibilita essa abertura do ponto de vista pedagógico. Então, e vocês têm uma boa experiência, né, que é o Jovem de Futuro, que eu queria que você contasse um pouquinho, porque, em geral, as pessoas têm dificuldade até de entender o que é uma boa gestão, o que é uma escola bem gerida, para permitir essa abertura pedagógica. Legal. A gestão é fundamental. Por que as pessoas às vezes relutam? Porque vem a gestão como burocracia, né? E ao contrário, a boa gestão, ela consegue, dar foco na aprendizagem dos estudantes, foco na permanência da aprendizagem, foco na redução da desigualdade, não tolerar, por exemplo, que os meninos estejam em níveis muito críticos de aprendizagem de matemática e língua portuguesa, dar conta da questão regional. Além de foco, a boa gestão, ela aprende com a prática, certo? Ela não define um pacote, uma camisa de força pré-moldada, só dá para fazer assim. Ao contrário, ela envolve e mobiliza os conhecimentos já instituídos e vai em direção a você, além de aprender e praticar um bom planejamento, monitorá-lo e fazer a coisa mais difícil que existe na boa gestão, que é analisar aquilo que você monitora, você acompanha esse processo e, diante de uma boa análise, conseguir tomar decisões. Para isso funcionar, a gente precisa de protocolos, porque protocolos são a base da autonomia, ao contrário do que as pessoas pensam. Você precisa compartilhar modos de fazer entre os vários atores de uma escola, de uma rede, entre escolas regionais, secretaria, para poder dar conta de, com essas referências, sobre essas referências, você ter autonomia reflexiva, autonomia de análise, autonomia de crítica, para poder criar acima desse processo. E aí é vital a boa gestão, além do foco e além dessa aprendizagem com a prática, produzir coerência. Porque não adianta as pessoas ficarem mais eruditas com técnicas de gestão. Não adianta só elas terem isso, tem que estar também. Elas têm que, além de ter erudito, estar praticando, ela precisa que secretaria, regionais e escolas estejam alinhadas, que você produza corresponsabilização, que existam consequências das decisões tomadas. E, portanto, só para ser um exemplo, o diretor passa a fazer um bom plano de ação, tá certo? Esse plano de ação ele vai subir para as instâncias superiores e, em alguma hora, os secretários e as secretárias que têm restrições para tomar de decisão, de recursos, de pessoas, vão alocar a sua decisão em torno dos melhores planos. E aí isso gera um efeito de demonstração enorme, porque o meu par fez um melhor plano do que eu, o diretor, e pensa assim, poxa, entendi, eu tenho que me dedicar mais tempo para essa análise, para esse monitoramento. A gente conseguiu fazer isso com o programa Jovens Futuro, em parceria com alguns estados. Se a gente pegar só uma métrica, quem está no melhor colocado no ensino médio no IDEB, dos 4 primeiros colocados, 3 estados têm essa agenda Jovens Futuro, e o quarto que não tem, também tem uma boa estratégia de gestão. Então, a estratégia de gestão hoje, ela tem conteúdo transformador substantivo. Uma boa gestão preocupada com as principais dimensões de transformação da educação pública brasileira conduzem a um outro ambiente e criam condições para que esse processo de troca e essa coisa mais importante, que é a pedagogia em exercício, estejam a serviço dos meninos ficarem na escola e eles aprenderem. Sem isso, sobretudo os padrões de desigualdade que a gente tem, a gente está desperdiçando a capacidade de fazer transformação e confunde uma autonomia que se dá no pântano, no vazio, com autonomia real. Muito bom. Assim, o que eu fico assim, mais otimista mesmo, sabe, Ricardo, é que a gente tem muitos exemplos agora no Brasil. A gente antes não tinha tantos, né? Hoje a gente tem muitos exemplos de superação desse quadro medíocre do ensino médio, assim, de realmente fazer a superação e mudar de patamar. Ricardo, muito obrigada aqui pela sua participação. É sempre uma delícia conversar com você, aprender com você. Esse episódio sobre o ensino médio e os demais do Entrevista você encontra lá no Futura Play. Te encontro lá e até a próxima.